você falando do Teatro Feluma, é um teatro novo, né? Então talvez muita gente não tenha tido a oportunidade ainda de conhecer, porque ele nasceu na pandemia, vésperas de pandemia, fechamos e, enfim. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre o teatro enquanto espaço mesmo, né? De espetáculos de Belo Horizonte. É mais uma casa que a cidade ganha, é um teatro para quantos lugares, né? O que a gente tem de estrutura aí? O Teatro Feluma, eu brinco que ele nasceu às vésperas da pandemia, né? Então nós fizemos um espetáculo e logo depois veio, um só, e aí quando nós começamos assim no começo do ano com uma programação, e aí vem a pandemia. Mas na verdade, como o teatro ele foi criado também com todo esse aparato tecnológico muito de última geração, ele manteve uma atividade intensa durante a pandemia, também com as atividades acadêmicas e científicas da própria faculdade, né? E nós tivemos algumas edições de festivais para fomentar mesmo as artes cênicas, né? Isso foi uma emoção, sinceramente. Os primeiros eram monólogos só, que eram possíveis, né, para recebermos lá pela questão sanitária mesmo, de segurança, e foi uma emoção muito grande ver, assim, as pessoas chegando e fazendo e pisando no palco novamente, né? Nós mesmos, o teatro, ele produziu uma peça, né? Que foi o Maio também e o Belo Indiferente. Isso foi criado ali dentro, então a sensação que a gente tinha era um pouco de resistência, sabe? Nós vamos vencer isso, né? A esperança vai passar, né? E é um espaço, sim, para eventos corporativos, científicos e culturais, né? Então nós estamos trabalhando muito uma curadoria na questão cultural, em que a proposta é que o espectador saia refletindo, né? Seja com a comédia, seja com o drama, seja com a música, mas que tenha algo além, né? Que ele leve ali um espaço de reflexão. Porque eu acredito mesmo, eu sou psicóloga, né? Então eu brinco que depois de 20 anos de UTI eu fechei esse ciclo, né? E fui para a arte. E eu entendo a arte como uma forma ampliada de cuidar. E eu entendo as artes cênicas, principalmente, como um fator muito importante de transformação social. Quando a gente, por exemplo, nas peças que nós temos em cartaz especificamente, uma delas fala sobre violência psicológica contra a mulher, a outra sobre a questão do lugar do afeto na relação pai e filho, né? Tendo Alzheimer como pano de fundo. Outra fala da questão da relação com o tempo, a relação com a arte, né? A resistência que existe em artes cênicas, além do desmonte especificamente. Então, assim, a gente pensa nesse espaço mesmo de transformação e voltado para a sociedade, né? Andréia, só um recadinho aqui, o Ronan Antônio de Contagem tá acompanhando o Conecta ao Vivo e comentou o seguinte, boa tarde, Lorene Nélio, já assisti peças no Teatro Feluma, gostei muito, achei bem intimista e convidativo. Deixou o recadinho. Obrigada, Ronan, esperamos você lá. Eu acho que eu esqueci de falar que nós temos 408 lugares, então ele é intimista e convidativo mesmo. É um teatro grande e intimista ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Andréia, eu queria só que antes da gente fechar, comentar um pouco sobre o mercado, sobre essa retomada pós-pandemia. Você também produz, né? Você que está super inserida no cenário. Eu acho que eu não poderia deixar de comentar, mas você é casada com o Jair Haas, que é um dramaturgo maravilhoso. Ele, Lorena, que escreveu Maio, aquela peça com Maurício Canguçu, maravilhoso. Maio, antes que você me esqueça, essa peça maravilhosa, né? A gente trouxe aqui o tema, né, do Alzheimer, enfim. Veio até no Interessa também, sim, né? Repercutir no Interessa. Enfim, então, você que está no meio da produção efervescente, cultural e teatral de Belo Horizonte, queria que você comentasse um pouco do mercado, como é que tá a sua expectativa para esse ano 2023? A campanha de popularização acaba que é meio o nosso abre alas aí do que deve, né, vir pelo ano. Como é que você tá vendo isso? Olha, eu tenho sentido das pessoas que estão lá no teatro, pelo fato de ser um teatro novo, muitas pessoas não conheciam ainda, né? Então estão conhecendo, mas o mais interessante é que eu tenho observado que as pessoas estão com uma agenda do teatro, agenda da campanha, né? Então elas falam, olha, eu vim hoje aqui, ontem eu fui assistir outra, eu já tenho os meus ingressos para as próximas. Então eu acho que as pessoas, elas estão ávidas, sim, por um espaço, né, seguro, e por um espaço em que elas possam consumir, digamos assim, produtos de qualidade. Eu acho que nós passamos por fases bastante difíceis e delicadas em relação à produção cultural, a questão de fomento, né? Eu acho que, se Deus quiser, agora a gente vai retomar, né, a questão do Ministério da Cultura, né, retomando aí a
a sua função que é tão primordial. E eu penso que esse é um desafio sempre. Quem trabalha com produção sabe quanto é caro, quanto é difícil você colocar uma peça em pé, que a gente fala, né? Sair do texto para o palco. Fazer acontecer, né? Materializar e principalmente transitar, né? Eu acho que esse é um outro aspecto. E eu claramente entendo que a importância disso passa também pela questão da formação de público. E a formação de público é um desafio que todos nós temos, né? Sejam teatros, sejam os produtores, enfim, atores. E eu entendo que isso também está ligado à cultura como política pública. Porque quando você leva o teatro para uma escola, a música, a dança, você começa a criar um espaço para esse olhar. E é um olhar que é um olhar transformador para a sociedade em qualquer das linguagens artísticas, né? Quando você propicia a visita, por exemplo, a uma exposição de arte, né? Que amplitude de olhar você está levando para aquela criança, para aquele adolescente, né? Para aquela mulher, muitas vezes a questão, quando a gente fala, por exemplo, né, de uma curadoria mais ativista, mais ativa nesse sentido, né? Então, quando você tem a questão de mulheres que estão vulneráveis com a questão da violência, quando você trabalha isso a partir de um contexto artístico, pode ser mais leve tratar de temas muito delicados e muito dolorosos, né? Então, eu realmente acho que a gente tem um desafio, eu estou muito esperançosa.